Hokuro é um perdedor ranzinza e infantil, sem amigos, sempre ridicularizado por seus colegas de classe por não conseguir uma namorada. Não importa o quanto tente, elas sempre o rejeitam. Mas ao salvar uma linda e poderosa exorcista que caiu do céu na movimentada cidade japonesa, ele descobre que está destinado a ser o deus dos exorcistas, revelando seus verdadeiros poderes e chocando todos na escola. Estamos em 2016, e um feiticeiro de Jujutsu específico, de cabelos brancos e olhos azuis, não será popular por mais 4 anos. O mundo está cheio de pessoas com ansiedade, depressão e dificuldades, e tudo isso se junta em um universo alternativo chamado Magano, gerando espíritos malignos chamados impurezas. Essas impurezas se alimentam de emoções negativas, fortalecendo-se até conseguirem caçar pessoas no mundo real. Para batê-las, os humanos têm um grupo de espécies de pessoas especiais conhecidas como exorcistas. Hokuro é um desses exorcistas que desistiu de ser o protagonista de seu próprio mundo e começou a procurar uma namorada, como um simples homem. Certo dia, ele decide pedir uma garota em casamento, mas ela o rejeita, dizendo para ele primeiro se olhar no espelho e pedir desculpas por ter feito o espelho refletir sua cara feia. Ao ouvir essas palavras, ele começa a chorar e foge, mas acaba esbarrando em sua amiga de infância, Mayura, que lhe diz para parar. Uma pessoa simpática. Nesse instante, eles observam um grupo de valentões atacando um garoto pequeno, e Hokuro rapidamente salta para ajudá-lo. No entanto, infelizmente, ele tropeça em si mesmo e acaba colidindo em um poste, envergonhando-se diante de todos. Enquanto isso, uma jovem que será a futura chefe da casa Adoshino, chamada Benio, está retornando da escola em um trem. De repente, as luzes dentro do trem se apagam, e impurezas que se assemelham a monstros começam a atacar do lado de fora. Seu espírito sussurra que, se não agirem agora, haverá vítimas. Ao ouvir isso, ela se levanta, usa um amuleto de papel para invocar o portão para o Magano e começa a lidar com os espíritos. Vemos um velho no dormitório de Hokuro, usando poderes em uma colher para localizar impurezas na estação de trem. Todos moram no dormitório Seika, um dos muitos lugares que abrigam cadetes treinando para se tornarem exorcistas. Velho Zenkichi, ao saber do ataque das impurezas, instrui os cadetes, Ryogo, Atsushi e Shinozuki, a se prepararem. Eles chamam Hokuro para se juntar, mas ele recusa, dizendo que não quer mais ser exorcista, e foge. Ryogo e os outros o deixam, enquanto Atsushi reclama que o velho ainda trata Hokuro como criança e o mima. Mas Ryogo interrompe e explica que Hokuro é o Sasuke Uchiha deste anime, o único sobrevivente do trágico incidente no dormitório Hinatsuki há 2 anos. Enquanto isso, Benio está ocupada limpando o chão das impurezas que atacam. Ela usa seus movimentos rápidos e mata todos, mas no final se sente fraca demais para se mover e cai do céu quando a batalha termina. Quando ela cai, o portão para o mundo real se abre abaixo dela, e ela se vê indo para o rio embaixo da ponte. Felizmente, Hokuro está de mau humor na mesma ponte e a vê caindo. Ele pula para tentar agarrá-la, mas esquece que não pode voar neste anime, e ambos acabam caindo. Depois, eles nadam até a margem do rio. E Hokuro, sendo simpático, se perde na beleza dela. Nesse instante, a garota pega um mapa pequeno e diz que quer ir até lá. Parece ser perto da estação Narukami, então ele decide acompanhá-la. No trajeto, a garota aponta para uma loja de doces e diz que está com fome, mas sem dinheiro. Hokuro prontamente pega a carteira e diz para ela comprar algo, mas ela gasta todo o dinheiro de uma vez em Somehage e assobia quando ele tenta pegar um. Pois, eles continuam andando para o destino de Benio. No caminho, avistam 2 crianças sumindo no ar. Benio percebe que é obra de uma impureza, abre um portão para Magano e acaba puxando Hokuro junto. Lá, Benio salva as crianças cortando a cabeça do monstro, mas é cercada por vários deles. Ela usa seus amuletos de papel e ativa sua habilidade de aprimoramento corporal, ganhando um grande aumento de estatísticas e te cortá-las num piscar de olhos. Depois, ela vai até a criança e a cura com um amuleto, mas um monstro gigante aparece e os ameaça. Benio o ataca, mas é lançada ao chão. Ela entrega um amuleto de portão a Hokuro e manda ele fugir com as crianças. Enquanto segura o monstro, Hokuro diz que ela não vencerá e deve correr com eles, mas ela afirma ser forte e derrotarão todas as impurezas do mundo. Ela retorna à luta, enquanto Hokuro reflete sobre seu passado. Durante o flashback, Benio é espancada e usada como esfregão pelo monstro gigante em Nagano. Quando a esperança se esvai, Hokuro avança e decide exorcizar. Ele diz a Benio que ela foi derrotada rápido demais para alguém que se diz forte para vencer todas as impurezas, e então usa seu exclusivo Kuro USA um amuleto preto e ativa suas habilidades,
transformando seu braço em um forte braço demoníaco. Ele aponta para o monstro e o soca como Saitama, destruindo-o com um golpe, surpreendendo Benio. Benio diz que nunca viu poder assim, mas Hokuro afirma que é uma maldição, não algo para se orgulhar. Enquanto isso, um maníaco de cabelos brancos olha para o fogo e profetiza sobre Hokuro e Benio serem gêmeos. Exorcistas voltam a Magano. Hokuro diz a Benio para não contar a ninguém sobre sua luta de hoje. Ele diz que não quer mais ser um exorcista, e isso a deixa muito brava. Ela pisa no pé dele antes de levá-los de volta ao mundo real, e depois vai embora pensando que não gosta dele. Por outro lado, Hokuro se lembra de que esqueceu sua bolsa no rio, e volta para pegá-la antes de finalmente voltar para o dormitório. Ele nota que o velho e os outros cercam Benio, tratando-a como uma princesa. Ele pergunta o que ela faz ali, e o velho diz que ela também ficará no dormitório deles, então deve tratá-la bem. Hokuro tenta responder, mas o familiar de Benio, Kinako, se irrita e pula na cara dele por falar mal de sua mestra. Kinako se apresenta e avisa que quem mexer com Benio enfrentará ela primeiro. Hokuro fica muito irritado e retorna para seu quarto. Na manhã seguinte, Benio desperta às 5 da manhã e vai até o quarto de Hokuro para acordá-lo. Ela diz a ele que gostaria que eles conversassem. Ela menciona que deseja que eles tenham uma luta amigável, pois quer saber quem é o melhor exorcista entre eles. Hokuro responde que não se importa e que não quer se tornar um exorcista de jeito algum. Naquele momento, Ryogo anuncia que eles localizaram outro ataque das impurezas e que iriam lidar com ele. Hokuro manda Benio sair do quarto, dizendo que nunca mais voltará a Magano, e fecha a porta. Benio reflete um pouco e fala para Ryogo que também vai ajudar na missão. Ao chegarem em Magano, Benio lança seus feitiços e ataca sozinha o monstro sapo gigante. Ela o enfrenta rapidamente, pensando em Hokuro, e na sua escolha de não ser exorcista, mesmo sendo tão forte. Batalha, Ryogo pergunta a Benio se Hokuro lutou contra impurezas no outro dia. No caminho de volta, ele explica que é amigo de infância de Hokuro, e se mudou para o dormitório Seika há 5 anos. Hokuro mudou-se 3 anos depois, mas já havia desistido de ser exorcista. Ele diz que talvez Benio possa fazê-lo voltar, pois sabe o quanto é forte e talentoso. Falava frequentemente sobre se tornar o exorcista mais forte e derrotar todas as impurezas. Era nesses momentos que ele parecia mais feliz. Ao ouvir isso, Benio reflete sobre o fato de querer fazer as mesmas coisas que ele costumava mencionar e se questiona sobre o que aconteceu para ele mudar tanto. Mais tarde, naquele mesmo dia, Hokuro acidentalmente encontra Benio tomando banho. Ele foge dela quando ela tenta cortá-lo ao meio com uma espada. Ele esbarra em um homem de cabelos brancos com aparência boba, que na verdade é o chefe de todos os exorcistas, Arima. Eles perguntam por que ele estava andando por aí como um sem-teto pelado, e ele explica que encontrou uma garota no caminho, que por acaso tinha um namorado gangster. Esse namorado acabou lhe dando uma surra, e levou todos os seus pertences também. Ele então menciona que está ali para fazer um anúncio especial, e pede ao velho que reúna todos os líderes dos exorcistas no Salão dos 5 Espelhos. O salão é um local de reunião subterrâneo sob o santuário, e Aruma anuncia que recebeu um oráculo. Miko nascerá em breve. Miko é um feiticeiro com poder infinito destinado a purificar o mundo de impurezas, com habilidades excepcionais de exorcismo. Ele diz que há 2 filhos com potencial para se tornarem Miko, e chama Benio e Hokuro ao palco. Então manda os 2 lutarem como se quisessem se matar, e o vencedor ficaria com o título. Hokuro diz para parar de inventar coisas, pois não quer ser exorcista. Mas Benio vê uma chance de lutar a sério, e inicia o duelo. Hokuro deixa que ela o empurre, mas Aruma provoca, dizendo que seus amigos morreram por serem fracos, mas ele não é. Então deve reivindicar o que é seu por direito. A mancha o afeta quando lembra do passado, ativa a habilidade e derrota Benio. Isso surpreende todos, pois não esperavam que Hokuro, um garoto sem nome, empurrasse o prodígio Benio. Robert Hokuro tenta se acalmar e pede para parar. Mas Benio recorda o funeral dos pais, e libera seu poder oculto antes de dominar Hokuro com ataques rápidos. Hokuro decide ficar sério e a enfrenta. Parece que vão se acertar com ataques finais, mas Aruma usa um amuleto que desfaz os encantamentos, e Benio cai sobre Hokuro sem muito dano. Aruma se aproxima, pede desculpas a Hokuro por provocá-lo, embora não fosse sua intenção. Ele queria mostrar que Hokuro é um bom jogador, e revelar a todos ali sua verdadeira força. Então, ele se vira e revela. Hokuro diz que esses 2 garotos são os Twin Star Exorcists. Hokuro e os outros exorcistas se perguntam o que isso significa. E Aruma explica que o Miko é o exorcista supremo, e o casal que o terá é chamado de Exorcista Estrela Gêmea.
o que significa que se casarão e terão um bebê, chocando os dois. Mais tarde, Hokuro sonha em viver feliz com Benio, mas acha a ideia absurda, antes de ir tomar banho. Da manhã. Lá, ele encontra Benio e Atsushi com Shinosuke, que diz que devem passar mais tempo juntos para fortalecer laços. Benio sai irritada, dizendo que não virou exorcista para brincar de casinha, especialmente com um homem sem determinação de ser exorcista, e sai. Ryogo e os outros dizem que vão lutar contra impurezas, então Hokuro deve levar Benio para a escola, pois é o primeiro dia dela lá. Depois disso, Hokuto evita Benio o dia todo, enquanto Mayuri tenta, sem sucesso, se aproximar dela. Após o almoço, Benio sente uma forte impureza onde Ryogo e os outros lutam e decide ajudar, enquanto Hokuto se entristece com seu passado e vê seu poder como uma maldição. Mayuri percebe e o anima, levando-o ao parque de diversões. Eles falam sobre seu humor e preocupações em ser exorcista de novo, mas decidem aproveitar o dia e fazer uma pausa. Enquanto isso, Benito enfrenta uma impureza gigante no campo de batalha, que danifica um trilho de montanha-russa no mundo real. Hokuro vê e percebe a montanha-russa indo para os trilhos quebrados com duas crianças. Ele corre e sobe nos trilhos para salvá-las, conseguindo salvar suas vidas. Mais tarde, Mayuri elogia Hokuro por ajudar sempre, e diz que acredita que ele pode ser realmente forte. Hokuro agradece por animá-lo, e diz que está feliz por tê-la como amiga antes de voltar ao dormitório. Lá, encontram Ryogo e os outros voltando da luta, e confirmam que tudo correu bem. Enquanto isso, em outro lugar, Aruma se reúne com os 12 guardiões, os exorcistas mais fortes da época. Eles falam sobre os exorcistas das estrelas gêmeas, e Ikaruga se levanta, dizendo que não está convencido se Hokuro merece o título. Mais tarde à noite, Ryogo conversa com Benio sobre o passado de Hokuro, e por que ele resiste a ser exorcista. Ele parece ter TPT, mas Ryogo acha que Benio pode fazê-lo voltar ao que era, pois conhece o potencial de Hokuro. Seguinte, Hokuro sai para caminhar e reflete sobre o que Ryogo disse a Benio na noite anterior, lembrando-se de como o vê como irmão. Enquanto isso, Ryogo, Atsushi e Shinosuke vão purificar uma casa onde 11 pessoas desapareceram em um mês. Eles acham que é obra de fortes impurezas e decidem limpar o lugar, mas ao entrar, ficam cercados. Ryogo não consegue sair de Magano, pois está cercado por impurezas e seu portão, os amuletos acabam. No dormitório, Atsushi, e Shinosuke contam a Hokuro sobre a situação, e ele busca a ajuda de Minio. Eles então correm para Magano e eliminam todas as impurezas. Como dupla da Opus, salvam Ryogo, que parece uma boneca de pano, e Hokuro pede desculpas por se atrasar. Depois, ele manda Atsushi, e Shinosuke levarem Ryogo de volta enquanto fica para agradecer a Benio pela ajuda. Ela lhe diz que ele geralmente é um idiota que não faz nada de útil, mas que quando se trata de lutar, ele é muito legal, e vemos o vínculo entre eles ficar um pouco mais forte. De volta à reunião dos 12 guardiões que Arama está organizando em Kyoto, ele diz a Ikaruga para investigar a quantidade incomum de impurezas que estão aparecendo em Narukami, e ele também pode fazer uma visita aos exorcistas das estrelas gêmeas, se quiser. Enquanto isso, Hokuro visita Ryogo, que se recupera dos ferimentos no hospital. Após conversar, ele retorna ao dormitório onde todos fazem talismãs de papel. Todos elogiam as habilidades de Benio, e pedem desculpas ao papel de Hokuro por sua caligrafia ruim. Nesse momento, recebem um sinal de ataque de impureza em uma escola próxima. Eles vão investigar e descobrem que um grupo de crianças sumiu enquanto jogavam futebol. Imediatamente para Magano e veem as crianças sendo atacadas por uma enorme multidão de monstros. Hokuro entra em ação e salva uma criança de se transformar em um McLanche feliz, enquanto Benio e os outros entram em ação e destroem vários outros monstros. Mas então eles começam a ficar sobrecarregados, e Hokuro começa a ter flashbacks de seus velhos amigos que morreram no incidente do dormitório Hinatsuki. Ao ver isso, um monstro o agarra desprevenido e tenta devorá-lo, mas é atingido por um chute lateral de energia. Ikaruga surge no campo de batalha, liberando o poder de seu familiar especial e sua espada, lançando uma quantidade enorme de chamas que incinera todos os monstros ao redor. Os 12 guardiões são os exorcistas mais poderosos, herdeiros dos nomes e poderes dos familiares de Abe no Seimei, o exorcista mais poderoso da história. Ikaruga não se impressiona com o desempenho preguiçoso de Hokuro e o chama de fraco. Nesse instante, um dos monstros sobreviventes devora outras impurezas e fica mais forte. Ele corre em direção a eles, mas Hokuro o soca e o manda para o inferno. Benio o defende, dizendo que Hokuro pode ser um idiota, mas é um exorcista forte.
Então, Ikaruga percebe outra presença no Magano além deles. Mas ele recebe uma ligação de Aruma, chamando-o de volta a Kyoto. Ikaruga retorna, mas Aruma só queria saber sua opinião sobre Hokuro. Vendo seu poder, Ikaruga comenta que Narukami ainda tem impurezas, e está preocupado com uma presença que sentiu antes, então decide voltar. Aruma o impede, pedindo que dê tempo para as crianças crescerem após ver alguém jovem e forte como ele. Após essa interação, Benio e Hokuro se inspiram a treinar e se fortalecer, pois Ikaruga virou um dos 12 guardiões na mesma idade que eles. No dia seguinte, enquanto Ryoga-de e os outros planejam a próxima missão, Hokuro pergunta se pode ir junto, o que os deixa felizes. Ryogo pede a Benio que fique para trás para dar a Hokuro a chance de lutar contra impurezas, já que ele está voltando ao exorcismo após um tempo. Ela concorda e decide focar na escola. A missão de Hokuro e Benio é desafiadora, e Mayura tenta desesperadamente ser amiga dela. A missão corre bem como planejado, e Hokuro ganha confiança. Benio se torna amiga de Mayura e revela que ela é neta do velho do dormitório Seika. No dia seguinte, Aruma trabalha na missão Miku Making, tirando Hokuro e Benio do dormitório e levando-os para sua casa de 10 metros quadrados. A besta se move e os deixa de graça. Ele diz que agora vão morar lá e quer que usem isso para se conhecerem melhor. Sendo o maníaco pervertido que é, ele arma uma armadilha nos quartos deles e faz com que trabalhem juntos para tudo voltar ao normal. Hokuro e Benio colaboram, superam a prova e depois ajudam Ryoma e os outros a derrotar impurezas fortes. Mais tarde, eles conversam sobre o passado. Benio diz que tinha um irmão gêmeo, separado após a morte dos pais. Ele virou exorcista, mas morreu protegendo amigos. Ele deu a ela os grampos de cabelo que são importantes para ela. Hokuro diz que inveja ela por ter pais. Como foi abandonado ao nascer, os exorcistas o acolheram. Por isso, ele se tornou um exorcista e não tem linhagem como ela. Benio, ao ouvir isso, o anima dizendo que linhagem não importa, pois ele é forte, melhorando seu humor. No dia seguinte, Mayura visita a nova casa. Com ciúmes de Benio morar com seu amigo de infância, ela pergunta a Hokuro se ele quer mesmo ser exorcista novamente. Diz que não quer que ele se veja deprimido e passe pela mesma dor que passou há 2 anos. Hokuro responde que também não quer isso e que já pensou muito sobre o assunto, mas acha que, se puder proteger as pessoas ao seu redor com o poder que tem, vale a pena fazer isso. Ao ouvir isso, Mayura fica furiosa porque não quer que ele faça coisas tão perigosas e revida ela e explica como admira sua decisão e desejo de se fortalecer. Encurralada, Mayura foge chorando. Na pressa, esquece seu amuleto protetor, e uma forte impureza a ataca. Enquanto isso, seu pai Saigen, um dos 12 guardiões e professor de Ryogo e Hokuro, decide visitá-los. Ele vai ao dormitório para saudar o velho, e revela que está lá para investigar a impureza, a corrupção que eles observaram na área. A corrupção da impureza ocorre quando humanos se enchem de emoções negativas e viram monstros impuros. Em Magano, Mayura quase vira alimento de impureza, mas Hokuro chega a tempo com seu braço de rei demônio, encantado para salvá-la. Benio também aparece, e ambos enfrentam o monstro, enquanto protegem a inconsciente Mayura. O monstro é forte demais, e eles começam a lutar. Nesse momento, Saijin chega e o derrota com um ataque. Ele pergunta a Hokuro por que lutava de novo, e o desafia a mostrar seu poder. Hokuro responde com um soco sem convicção, e Saijin revela seu talismã Black Master. Depois, ele pergunta a Benio se ela sabe o que aconteceu há 2 anos, e explica que o dormitório Hinatsuki era onde ela estava. O irmão partiu após a separação. As pessoas acham que impurezas atacaram o dormitório e mataram todos, mas na verdade, nenhuma impureza esteve envolvida. Na realidade, Hokuro matou todos com seu braço demoníaco. Ao ouvir isso, Benio fica furiosa e aponta sua espada para Hokuro. Mas o agente diz que a história tem mais detalhes. Nesse momento, um garoto misterioso aparece diante deles. Esse garoto é o irmão supostamente morto de Benio, Yuto. Ao vê-lo, Hokuro fica furioso e corre em sua direção, mas Yuto lança um feitiço sem papel de encantamento e o prende. Eles explicam que naquele dia, Yuto trancou as crianças no dormitório e fez experimentos proibidos para transformá-las em impurezas. Hokuro sobreviveu porque matou todos que tentaram atacá-lo. O estresse mental de ver seu melhor amigo traí-lo, transformar amigos em impurezas e matá-los para se salvar, fez com que ele desistisse de ser o exorcista mais forte,
ou lutar novamente. Ao ouvir, Benio desmorona e pergunta ao irmão se era verdade. Ele zomba dela por ser fraca e manda sumir, pois não entende o verdadeiro sentimento do irmão. Ele então zomba de seus pais por serem inúteis e fracos, e por isso terem morrido. Em seguida, volta sua atenção para Hokuro, e diz que está ali para fazer uma oferta, e pergunta se ele estaria disposto a se juntar a ele, e se tornar seu braço direito. Gokuro olha para a cara de idiota dele, e diz que prefere morrer, e em seguida, libera o poder de seu braço com força, e parte em uma luta desenfreada para derrotá-lo. Mas Yuto parece ter o mesmo poder no braço esquerdo e mais controle. Ele joga ping-pong com Hokuro, socando-o enquanto ele o ataca como um idiota. Benio vê isso e decide intervir, achando que ele morreria se não fizesse algo, e leva um golpe por isso. Mas seu esforço compensa, pois Hokuro recupera a consciência, e Yuto diz que ele é um fracassado por não ter determinação para se tornar mais forte. Diz que espera mais entretenimento dele na próxima vez, e vai embora. Saijin pega Mayura e volta para casa, enquanto Benio pede desculpas a Hokuro pela irritação anterior. Eles fazem as pazes e decidem se fortalecer juntos. Mais tarde, encontram Saijin e pedem treino. Mas ele recusa, dizendo que precisam mais que ambição preguiçosa, e que está ocupado. No dia seguinte, o professor de Benio, Subaru, visita a nova vila. Ela é uma das 12 guardiãs e vem com Chitara. Benio e Hokuro pedem para serem treinados, e ela aceita. Então, ela os submete a tarefas absurdas: fazer compras juntos, sair para comer, brincar de esconde-esconde e lutar contra monstros criados por eles, para uni-los como casal. Ela também enfeita a vila com móveis sofisticados, mostrando a importância do trabalho em equipe. Após sua partida, os dois tentam se adaptar à nova casa. Hokuro assume a tarefa de preparar os jantares, certo de que morrerão se continuarem comendo as misturas de Benio. Benio aceita e sai para correr à noite, refletindo sobre sua vida antes da morte dos pais, e como jantavam juntos. Após correr bastante, ela se vira e sente uma forte impureza na área, decidindo purificá-la. Ela vai a Magano, mas a grande impureza explode, revelando uma impureza humanoide responsável. Benio reconhece essa impureza como a que matou seus pais há 6 anos, Kamui. Ele procura os exorcistas das Estrelas Gêmeas e pergunta se ela sabe onde encontrá-los. Mas Benio o ataca diretamente. Ao avistar o assassino de seus pais, Kamui simplesmente a joga de volta ao chão como se fosse uma formiga, e decide esmagá-la sob seus pés. No entanto, Hokuro então salta com uma lancheira e acerta um soco nela usando sua mão demoníaca. Ele afirma que não é justo ela entrar em uma briga sozinha, e explica que foi até lá porque ela estava atrasada para o jantar. Enquanto isso, Kamui se levanta, ajusta seu pescoço quebrado e menciona que já faz um bom tempo que um humano não consegue machucá-lo, e que os outros ririam se vissem isso. A impureza que Kamui explodiu se regenera, e ele decide acabar com ela primeiro. Benio e Hokuro aproveitam para sair de Magano e levar Benio aos primeiros socorros. Lá fora, ela conta tudo sobre Kamui, a impureza que matou seus pais e de quem precisa se vingar. Ela também diz que Kamui é uma impureza de classificação S, chamada Bazara, tão forte quanto os guardiões. Hokuro entende e quer se vingar dela porque está machucada. Ele volta para Magano e decide lutar sozinho contra Kamui. Usa toda sua força, mas mal causa dano à forte impureza. Porém, seu braço demoníaco causa alguma dor em Kamui, que, como masoquista, se diverte e diz que Hokuro tem potencial, então lhe dará a chance de viver. Hokuro luta mesmo assim, então Kamui decide levar a sério, usando um encantamento amaldiçoado para chutar Hokuro até o esquecimento. Nesse momento, Benio entra na luta e agradece a Hokuro por ajudá-la a recuperar sua confiança. Ela enfrenta a impureza com nova força, mas não basta. Então, Hokuro e Benio unem seu poder restante em um ataque combinado, ferindo a perna de Kamui. Mas consome tanta energia que os Twin Star Exorcists, eles não conseguem se mover. Kamui percebe que são o casal que procurava, e fica animado com o potencial deles. Ele diz para se fortalecerem. Assim poderá obter muita energia espiritual ao matá-los, e se despede, enquanto Aruma cuida deles à distância, para que a esperança dos Exorcistes não morra nessa batalha inicial contra uma ameaça de chefe. Após a batalha, ele os leva para casa, e garante que descansem bem juntos. Após aquele dia, eles passam os dias seguintes descansando, aproveitando os dias comuns junto com os outros exorcistas do dormitório Seika. Eles também percebem que Seijin aparece ocasionalmente para conversar com o velho. Mas ele nunca revela o motivo de sua presença.
Finalmente, eles descobrem que têm encontrado um aumento na corrupção de impurezas ultimamente, o que faz com que muitos humanos em Narukami se transformem em monstros. Dias passam assim, até que Ryogo recebe a notícia da morte de Toru, um amigo próximo e exorcista experiente. Toru apresentou Ryogo à namorada Haruka, mas agora o amigo está morto. Após ouvir isso, Benio e Hokuro saem para caminhar e falam sobre Yuto e a necessidade de detê-lo. Nesse momento, sentem uma forte impureza e vão a Magano para enfrentá-la. A impureza é um humano corrompido, complicando ainda mais, mas Saigen surge e diz para saírem, pois são fracos e devem deixar essas batalhas para adultos. Ao saírem, ele derrota o monstro e descobrimos que era Taurus. Mais tarde, Saijin está com o velho no dormitório Seika. O velho diz que ele deveria deixar outra pessoa cuidar disso, pois deve ser muito difícil para ele. Jin afirma que vai acabar com as crianças que ele costumava ensinar e treinar. No entanto, Saijin menciona que ninguém além dele deve carregar esse fardo, e que dessa forma, também seria mais fácil para ele. Por outro lado, observamos Hokuro e Benio de mau humor, pois Saijin os chamou de fardo no campo de batalha, sem nenhum mérito. Mayura percebe que o casal está se sentindo mal e decide ajudá-los, preparando o jantar para eles e também consolando seu pai. No entanto, ela ainda sente algo por Hokuro, e o fato de ele se casar com Benio a deixa triste, transformando-a em um monstro. Isso traumatiza o casal, pois veem alguém querido virar monstro e lutam contra ela. Seus sentimentos os impedem de fazer muito, e Mayura os ataca fortemente. Nesse momento, Seijin chega e diz que ele a derrotará, mandando que saiam do Magano. Kuro fica muito mal ao ter flashbacks do passado, mas ao tocar Benio, ambos ouvem Mayura pedindo ajuda. Eles entendem que o poder dos Twin Star Exorcists pode salvá-la, e falam com Saigen, ferido por descuido na luta, pois Mayura é sua filha. Com essa esperança, todos planejam usar uma técnica chamada ressonância, que aumenta o poder de dois exorcistas sincronizados. Takshas, Hokuro e Bionel conseguem fazer isso, e a habilidade purifica Mayura, trazendo-a de volta ao normal. Todos suspiram aliviados enquanto Hokuro chora, pensando que, se tivesse esse poder há 2 anos, poderia ter salvo as crianças do dormitório Hinatsuki. Nesse momento, Yuto chega ao campo de batalha e pergunta a Hokuro se ele gostou do presente. Hokuro corre até ele, mas Saijin o derruba, dizendo que ambos têm pouca energia espiritual após a purificação da ressonância. Amuleto autoexplosivo, e faz como Vegeta com Yuto. Referindo-se a Yuto, diz que o Saijin é um incômodo que ele resolverá ali, sendo sua declaração de guerra contra os exorcistas. Saigen responde ativando o modo Full Power, canalizando o poder de Byaku, um dos 12 familiares lendários. Ele corre para Yuto, mas Yuto o acerta com seu braço demoníaco e o derruba. Após isso, ele decide atacar Hokuro, mas Seijin consegue bloquear o ataque e afirma que protegerá os Guardiões da Estrela Gêmea de qualquer forma. Ele agradece ao casal por ter salvado sua filha. Além disso, ele diz a Hokuro que tinha a intenção de lhe entregar algo que deixou com o velho, então, assim que saírem de Magano, ele deve ir buscar. Em seguida, Seijin utiliza um amuleto autoexplosivo e faz uma ação semelhante a Vegeta em Yuto. Yuto sai ileso da explosão, e Hokuro aproveita para resgatar Seigen, ferido e desacordado. Yuto oferece a ele a chance de se juntar novamente, e diz para ir ao dormitório Hinatsuki em Magano no dia seguinte com a resposta. Ou transformaria todos no dormitório Seika em monstros. Hokuro grita de dor e leva Seigen e Mayura ao hospital com Benios. No hospital, descobrem que, mesmo se Saigen sobreviver, ele não poderá mais lutar como exorcista plenamente. Ele perdeu um braço na explosão e tenta ser tão legal quanto Shanks e Sasuke. Além disso, o velho diz a Hokuro que uma unidade dos 12 Guardiões será formada para eliminar Yuto e que estariam em Narukami em poucos dias. Naquela noite, Hokuro abre a caixa que Saijin deixou com o velho e encontra um uniforme preto e vermelho. Lembra que os Saijin usavam um desses quando ele os ensinava, e disse que só os exorcistas mais fortes podem usá-lo. Ele falou que deveria se tornar forte e provar seu valor para usá-la. Agora ele finalmente deu a ele. Hokuro chora ainda mais e decide enfrentar Yuto no dia seguinte, contando a Benio sua decisão. Depois, os dois treinam com todas as ferramentas, armas e encantamentos que têm. Eles praticam a ressonância e descobrem que ela aumenta o poder de 5 a 10 vezes, sem um limite rígido de uso, desde que tenham energia e resistência. Descobrimos também que, no incidente Hinatsuki, Hokuro perdeu o braço quando um monstro corrompido o devorou. Depois, começou a se transformar em uma corrupção, mas conseguiu controlar esse poder e canalizou para o braço perdido,
permitindo exorcizar seus amigos. Isso quer dizer que seu braço direito é o poder da forma corrompida de impureza. Hokuro também testa um talismã do Mestre Vermelho com o uniforme que Seijin preparou. Após o treino, eles dormem para recuperar energia e vão para Magano enfrentar Yuto nas ruínas do dormitório Hinatsuki. Lá, começam a lutar com Yuto e são dominados. No início, eles o atacam com seus golpes, mas Yuto diz que é como se estivessem jogando arroz nele. Eles usam a ressonância e o atingem, mas Yuto bloqueia sem danos e os chama de patos desesperados. Kamui observa de longe, entediado. No campo de batalha, Rokuoro usa o talismã do Mestre Vermelho para fortalecer seu braço e, em seguida, ressoa com Bonito para mais poder. Ele domina Yuto por um tempo. Eles atacam forte, e Yuto voa, mas revela sua forma de impureza total, dizendo que não podem machucá-lo assim. Usa a forma humana para tornar as lutas mais divertidas. Depois, volta à forma humana e caminha até eles, mas cai tossindo sangue. Hokuro acha que é a chance de derrotá-lo e ataca, mas Yuto diz que estava fingindo e o agarra. E se prepara para quebrar seu braço. Minio tenta salvá-lo, mas Yuto quebra suas pernas e a derruba. Hokuro tenta ajudar, mas Yuto o afasta e diz a Minio que ela é patética antes de quebrar os grampos de cabelo que ele deu a ela. Depois, a deixa como refeição para as impurezas e continua batendo em Hokuro. Enquanto isso, Kamui chega e oferece ajuda a Benio. Ele afirma que gosta de oferecer às pessoas com potencial a chance de sobreviver e se fortalecer para seu próprio prazer, e propõe a ela escolher entre morrer ali ou tomar seu poder para ter pernas demoníacas, como Hokuro tem o braço. Benio hesita, mas aceita para salvar Hokuro, e suas pernas se transformam em garras brancas demoníacas com o poder de um Bazara. Ela avisa Kamui que um dia o atacará com as garras que ele lhe deu, e em seguida, derrota Yuto. Ela o domina por um tempo, pois Yuto estava enfraquecido após suportar todos os golpes anteriores, mas então seu poder se esgota, e Yuto começa a derrotá-la novamente. Quando está prestes a matá-la, Hokuro intervém e o impede. Yuto convida Hokuro para a gangue dos Donuts mortos, perfurando seu estômago e jogando-o para trás. Hokuro, porém, resiste e o soca com seu último fôlego, liberando seu poder de impureza para Max, permitindo que ele se transforme em um demônio branco. Jion se parece com Yuto por um instante, e a transformação também cura seu ferimento no estômago. Em seguida, ele canaliza o poder para o braço, revelando uma armadura incrível. Ao ver isso, Yuto fica furioso e ativa seu modo Max Power, e eles lutam com os punhos no estilo clássico, até que Hokuro o lança como um foguete com o poder das esperanças e sonhos de seu amigo falecido. Quando tudo termina, os dois abrem os olhos no hospital, e felizmente não têm ferimentos graves. Os médicos pedem a Benio para descansar as pernas na cadeira de rodas, antes de Arima convocá-los para informar os guardiões sobre a batalha contra Yuto. Ele também diz que serão punidos por lutarem sozinhos e não esperarem pelos guardiões. Ito argumenta que estavam ameaçados e protegeram seus amigos. No dormitório do Seika, Aruma diz que está tudo bem, mas agora estão proibidos de fazer algo perigoso, pois como exorcistas das estrelas gêmeas, devem casar e ter Miko, sem perder tempo treinando ou ficando mais fortes. Isso irrita Hokuro, que diz que fará isso, mas quer derrotar Yuto com sua própria força. Aruma concorda com eles. Ele menciona que, segundo um oráculo recente que recebeu, uma grande calamidade está se aproximando, mas os guardiões conseguiriam contê-la por alguns anos. Esse é o tempo que eles têm para treinar e se tornarem mais fortes do que todos os presentes. Hokuro concorda com Benio, e depois disso, os dois retornam. Nos dias seguintes, eles descansam e aproveitam um festival. Hokuro presenteia Benio com um par de grampos de cabelo para substituir os que ela perdeu. Do outro lado, Mayura pede ao pai que a treine para ser exorcista e ajudar os amigos. Vamos viajar no tempo. 2 anos depois, Hokuro ficou descolado e popular na escola. Benio continua incrível, e ambos cresceram como exorcistas. Mayura também virou exorcista, e realiza encantamentos básicos. Todos protegem a ilha Narukami, como exorcistas do dormitório Seika, com um Saijin aposentado. Como previsto, as impurezas também ficaram mais fortes, e um Bazara planeja invadir o mundo real com elas. Vemos Hokuro e Benio em missão com outros exorcistas. Um dia, notam uma luz estranha em Magano, e Hokuro encontra uma garotinha. Eles a levam ao dormitório, chamam-na de Sai, e Hokuro a adota temporariamente como filha, pois ela parece gostar dele.
Saigen e o velho dizem que precisam ter cuidado. É raro encontrar uma menina feliz e Magano, lembrando como acharam Rokuro no mesmo lugar quando bebê. Vivem como uma família, mas um dia percebem que o Sr. Magano surge na cidade, e enormes impurezas aparecem no mundo real. Rokuro e Benio as purificam, enquanto Sejin explica que uma mancha de dragão surgiu, uma fenda grande na barreira que separa o Magano Sr. real. No quartel-general do Exorcista, descobrimos que um Basara, Kuranashi, está por trás disso. Enquanto os guardiões se preparam para enfrentá-lo, outro Basara, Suzu, está envolvida, mas parece mais interessada no Unique Exorcist. No mundo real, ela ajuda o grupo de Rokuro a eliminar impurezas fracas, e diz que gostaria de encontrá-los depois, deixando-os consertar o Dragon Spot. Inicialmente, usam a técnica tradicional, mas precisam de mais energia. Rokuro e Benio usam a ressonância para reunir energia e fechar o local. Saigen menciona que outras cidades estão sofrendo ataques, então, os exorcistas Estrela Gêmea devem fechar esses buracos. No dia seguinte, Rokuro e Benio deixam Narukami com Sai e vão para Minami-Chuo, que pediu para fechar um Dragon. Ponto final. Eles permitiram que o familiar de Benio assumisse o controle de uma carroça encontrada no porão da vila, usando-a como meio de transporte. Durante essa missão, encontraram um dos Bazaras, chamado Moro, que lhes deu uma pequena surra antes de conseguirem selar o Dragon Spot, graças à ajuda de Sei, que lhes entregou um talismã de selamento durante a batalha. Na missão seguinte, eles se dirigem a um parque de diversões, onde há uma Impurity prestes a se transformar em um Basara. O Impureza parece ainda ter algumas emoções humanas intactas, e deseja ver algo bonito. Quando eles se aproximam do parque de diversões, Sai entra e acaba fazendo amizade com a Impureza. Ela promete não machucar nenhum humano ou lutar contra ele, e transmite esse sentimento a Rokuro e Benio também. Enquanto todos tentam mostrar algo bonito para ela, 2 guardiões chegam ao local, acendendo todas as luzes do parque de diversões e destruindo o leão Impureza. Nos momentos finais, ele vê as belas luzes e se apaga sem arrependimentos. As guardiãs Miku e Sakura consertam o Dragon Spot e confrontam os exorcistas da Twin Star, dizendo que devem levar a missão a sério, pois vidas dependem disso. Em seguida, vão para Oi, onde encontram o famoso jogador de beisebol japonês Kawais. O oponente é um Basara chamado Yamato. 2 guardiões, Narumi e Cordélia, se juntam a eles na missão. Eles dizem aos Twin Star Exorcists para selar o Dragon Spot enquanto seguram Yamato. O plano funciona, expulsam as impurezas da cidade, mas Yamato sobrevive. O Basara por trás do dragão vê Kuranashi, vai a Magano, e conversa com os Basara gêmeos, Shijua e Mamachi, sobre a Estrela Gêmea, e como ele acredita que eles seriam um ótimo entretenimento para eles. Além disso, é necessário que eles se livrem dos exorcistas para garantir o sucesso de seu plano. A dupla de Basara concorda e espera pela chegada dos exorcistas. Por outro lado, Rokuro e Benio se dirigem ao próximo Dragon Spot, e de alguma forma, acabam em Magano, que está conectado ao mundo real, através de um Dragon Spot localizado dentro de um túnel. Lá, eles enfrentam os gêmeos Basara, que se mostram muito superiores a eles em termos de força bruta, e trabalham em equipe. Pioram para os Twin Star Exorcists, quando ambos são presos no fio de Basara, mas Sai intervém e cria uma barreira com seus poderes para protegê-los. Ela não sabe como fez isso, mas isso dá tempo para os guardiões chegarem ao campo. Eles se apresentam como Arata, Kengo e Kenkuro, e dizem que seguiram o rastro de Kuranashi. Eles usam um amuleto de portal e teletransportam todos de volta ao mundo real, onde a impureza é menor, enfraquecendo os Basara. Rokuro e Benio querem lutar, e pedem aos guardiões para cuidar do Dragon Spot. No mundo real, os Basara são mais fracos, e eles os dominam. No ataque final, ferem fatalmente Mamachi, que protegeu seu irmão e se juntou ao Dead Donut Gang. Nesse momento, Kiranashi abre portais no campo de batalha, leva os gêmeos e foge. Os Basara fecham o Dragon Spot e seguem os Basara, enquanto Rokuro e Benio confrontam Sai e perguntam como ela usou esse poder. Ela diz que não sabe, mas sente que devem ir a Kyoto, onde é a sede do exorcista, e o casal concorda. Lado, Kuranashi mata Mamachi e absorve seu poder. Depois, ele engana Shijua, fazendo-o acreditar que os exorcistas fizeram isso e lhe dá o poder de seu irmão, pedindo que se vingue. Enquanto os exorcistas das Estrelas Gêmeas vão para Kyoto, Ikaruga entra no dormitório Seika sob ordens de Arama, já que o próximo Dragon Spot é revelado em Narukami. Durante sua estadia, ele treina Mayura, e ambos começam a desenvolver sentimentos um pelo outro.
Saigon também oferece ajuda a eles, mas seus poderes parecem estar bastante reduzidos. Hikaruga cuida sozinho da impureza e da mancha do dragão, mostrando sua arma familiar Suzaku, que lhe permite voar e disparar lâminas com poderes contra seus inimigos. Enquanto isso, Hokuro e Benio estão a caminho de Kyoto acompanhados por Saiyan. Durante o trajeto, eles recebem uma ligação de Saigin, que os informa sobre uma enorme mancha de dragão localizada próxima à sua localização atual e solicita que eles a consertem antes de prosseguirem com seu caminho. Eles concordam e vão ao local, mas são emboscados por um Bazara ao chegar. O Bazara se apresenta como Kanaza, dizendo ser um dos mais fortes e que eles não têm chance. Ele atira de longe e os deixa se aproximar para derrotá-lo em combate corpo a corpo, mas revela que é mais forte à distância, usando armas como boas-vindas, senão morreriam instantaneamente. Se ele usasse todo o poder desde o início, Hokuro mandaria ele calar a boca e tentaria socá-lo, mas ele rebateria como um Gigashad, dizendo que os ataques seriam como moscas zumbindo. Então, ele mostra a diferença de poder, destruindo suas esperanças e os fazendo tremer de medo. Parece ser o fim, mas Sai os protege novamente, mas desta vez, o plot armor não ajuda, pois Bazara chuta os dois de lado e tenta sequestrar Sai, mas é atingido e cai. Ele olha e vê Tenma, o mais forte dos 12 guardiões, que chega. Tenma zomba de Bazara e o corta ao meio com uma lâmina cega, chamando-o de chato. Depois, olha para o Dragon Spot e percebe que esqueceu seu talismã. O Gigashad que é, ele não liga e manda a mancha do dragão fechar, o que acontece pela sua imensa energia espiritual. Depois, ele vai para Kyoto com os Twin Star Exorcists e se separam ao chegar. Lá, Benio recebe uma ligação de Arima, que diz ter descoberto a razão do surgimento das manchas de dragão e quer que venham à sede. Disso, descobrimos que há uma árvore gigante sob a sede do Exorcist, criada pelo fundador de todos os Exorcistes, Abino Seimei. Essa árvore atua como uma barreira que separa Magano do mundo real. Acontece que Kuranishi conseguiu entrar e quebrou um galho da árvore, enfraquecendo a barreira e causando o surgimento dessas manchas de dragão. Há duas formas de consertá-lo. O ritual da Terra Azul Celestial, que exige muita energia espiritual, e trazer o galho cortado de volta à árvore. Arama se prepara para o ritual por precaução e manda reunir os guardiões em Kyoto. Quando seu assistente sai para entregar a mensagem, Kuranashi surge da sombra de Arama e o ataca. Arama usa o psicoativa com o Paper Clone Jutsu e corre atrás de Magano. Eles lutam intensamente, e Arama danifica a máscara de Bazara, permitindo entrar na barreira do exorcista. Mas ele cai na armadilha de Kuranashi, voltando ao mundo real. Os exorcistas Estrela Gêmea vão à sede, e Sai os guia até a árvore subterrânea. Lá, encontram Subaru e Tatara, que revelam que Sai é o galho quebrado da árvore. Hokuro e Benio dizem que não permitirão que ela seja sacrificada assim. Subaru diz que, se Sai não vier por vontade própria, a barreira enfraquecerá e terão que fazer o ritual de qualquer jeito. Precisarão da ajuda deles, pois Segion se aposentou e falta uma pessoa. O ritual requer 6 pessoas para canalizar a energia, mas ao mesmo tempo, as impurezas os atacariam. Designaram um guardião para cada executor do ritual. Hokuro e Bonio protegerão Tenma. O plano começa. Sem Aruma, Kuranashi fecha todos os Dragon Spot e junta a energia para abrir um gigantesco em Kyoto. Os guardiões iniciam o ritual, mas mesmo com seus poderes combinados, não conseguem fechar. Hokuro e Benio tentam com sua ressonância, mas esgotam toda a energia sem sucesso. Um dano. Sai vê isso e decide retornar à árvore para proteger todos, consertando a barreira. Após o incidente, Hokuro e Benio voltam a Narukami e passam alguns dias se recuperando. Hokuro reflete sobre como se sentiu como Sai quando a encontrou em Magano, e pergunta a Saijin sobre seus pais e como o exorcista o encontrou. Saijin revela que o encontraram em Magano há 10 anos, sem saber de onde veio. Ele não é um ramo da árvore como Sai, e é completamente humano, mas não tem pistas sobre sua origem. Hokuro vai a Magano com Benio para saber mais sobre si mesmo, mas não chegam a lugar algum. Enquanto isso, o assistente de Aruma assume como chefe interino dos exorcistas, e traz um oráculo dizendo que Aruma morreu. Ele reúne os 12 guardiões, e prepara um esquadrão para vingar Arima e matar Kuranashi. Todos acham difícil acreditar que Aruma perdeu para um Basara, pois ele é muito forte. Após a reunião,
o atendente diz a Ikaruga para ir a Narukami e proteger os exorcistas da Estrela Gêmea até lidarem com Kuranashi. Enquanto isso, os guardiões seguem procurando Kuranashi, que revela seu plano a Moro. Ele diz que os tolos exorcistas pensam que sem as manchas de dragão não precisam mais se preocupar conosco. Mas essa era só a primeira fase dos planos. O objetivo dos pontos do dragão era fortalecer as impurezas ao se alimentarem de exorcistas fortes e sua energia espiritual. Além disso, exorcistas purificavam e curavam pessoas normais, absorvendo suas impurezas. Com tanta energia negativa acumulada rapidamente, elas se tornariam marionetes, e então erradicariam todos os exorcistas para se alimentar dos exorcistas e ficar mais forte para futuras batalhas. Enquanto isso, Subaru e Tatara encontram uma pista de Kuranshi, e Miku e Sakura encontram Moro e Magana, procurando o chefe dela. Descobre-se que Moro tem uma história ruim com eles, pois parece ter matado o pai de Sakura, amigo de Miku. Ao vê-la, Sakura pula com sua arma e grita que vai vingar seu pai. Quente, ela perde a compostura e ataca Moro irracionalmente, mas usa essa loucura para dominá-la com força bruta. Fica mais forte, virando uma machona, e a espanca contra um prédio. Miku pede a Sakura para se acalmar e luta contra Moro com seus amuletos de pelúcia, que tem poder de vários elementos. Ela domina no início, mas Moro ataca Sakura caída, fazendo Miku desviar. Moro se volta para ela. Moro então usa essa chance para empurrá-la para o chão e bater nela, mas Miku usa uma habilidade e faz uma fuga estratégica com Sakura 1. Depois de descansar um pouco, as duas decidem acabar com Moro com a cabeça fria, e Miku decide sair primeiro para enfrentar o Basara. Ela usa sua técnica especial e se transforma em um brinquedo de pelúcia gigante, e começa a bater na Moro, mas ela também se transforma em uma gigante e a despedaça. Com isso, Sakura aparece e a derruba. Depois, elas fazem um ataque combinado com explosões de brinquedos de pelúcia e o golpe cortante de Sakura para exorcizar Moro de vez e vingar o pai de Sakura. Após a batalha, eles retornam ao mundo real, enquanto Kuranashi verifica Moro M e promete vingança. De volta ao mundo real, Hokuro e Benio pesquisam a história dos exorcistas para descobrir algo sobre as origens de Hokuro. No dia seguinte, Hokuro apanha do Saijin no treino, mas Benio o anima com palavras encorajadoras. Mayura chega e diz que é hora de irem para a escola, mas mal interpreta a situação, achando que eles se beijavam, e fica surpresa. Hokuro esclarece o mal-entendido. Depois todos vão à escola e descobrem que Ikaruga se juntou como aluno transferido, e ele revela. Ele mostrou seus objetivos como guarda-costas. Enquanto isso, Kuranashi inicia seu plano quando exorcistas de todo o país entram em Magano em torpor hipnótico. Dias depois, Hokuro trabalha em um novo movimento para projetar várias pessoas no campo de batalha. Após o treino, ele pergunta a Ikaruga sobre poupá-lo, mas o guardião manda parar de incomodar. Nesse momento, eles notam que uma névoa impura está envolvendo toda a escola, e Basara Shijua chega ao local. Hokuro e os outros exploram a escola e o encontram no ginásio, mas ele está muito mais forte do que da última vez. Kuranashi o fortaleceu com um talismã especial, feito pelos exorcistas hipnotizados. Os encantamentos permitem que Chijiwa fique ligado a Magano no mundo real sem perder poder. Além disso, ele tem a energia do irmão morto, o que o torna 2 vezes mais forte que antes. Ele limpa o ginásio como janitor com recursos dos Twin Star Exorcist, e os prende com sua corda especial. Então, Ikaruga chega e começa a lutar com ele. Como guarda-costas, ele o empurra para trás, mas Basara o engana com o jutsu de clone de marionete e prende seu corpo com cordas mágicas. Ele revela que controla todos os alunos do prédio e se prepara para matá-los. Hokuro e os exorcistas o atacam e usam uma bomba de fumaça para fugir com Ikaruga. Em segurança, Mayura usa um encantamento para dissipar as cordas que prendem Ikaruga. Quando sua vida não está em risco, todos fazem um plano em torno dele para derrotar Basara. Benio e Mayura tentam conter os alunos, enquanto Hokuro e Ikaruga enfrentam Shiji. Hokuro apoia usando seu braço demoníaco para segurar Shiji, permitindo que Ikaruga finalize com sua transformação de encantamento. O plano funciona, mas Ikaruga não consegue atingir Basara. O final consome muita energia, e ele parece sem tempo. Mas Hokuro usa o Talk no Jutsu e derrota o Basara. Prestes a morrer,
Shijua revela marionetes cheias de energia espiritual. Ele ameaça explodir tudo, mas Hokuro surge com um novo movimento, atingindo vários inimigos de uma vez. Usa isso para derrotar todas as marionetes de uma vez e dá o golpe final em Bazara, eliminando-o. Enquanto Ikaruga e os outros lidam com Shijua, Kuranashi inicia seu plano, começando um ritual de maldição para liberar energia negativa em Narukami. Os guardiões percebem isso e tentam impedi-lo com seu próprio ritual, mas são emboscados por Yamato e seus aliados, que atrapalham o ritual, permitindo que Kuranashi ative o feitiço. Todo o país começa a tremer intensamente e grandes rachaduras surgem no solo. Logo, um enorme pedaço de terra se desprende do continente e começa a flutuar sobre Narukami. Enquanto isso, os exorcistas descobrem que Kuranashi utilizou os exorcistas que sequestrou para aumentar a energia das impurezas na área e usar as emoções negativas do evento Dragon Spot para lançar esse feitiço. Descobrimos que toda a cidade de Narukami flutuava no céu, e Seijin revela que, há 600 anos, um incidente semelhante ocorreu em algumas aldeias, e o Bazara responsável foi Kuranashi. Enquanto isso, Hokuro e Benio vão ao dormitório para ver seus amigos, mas são confrontados por Kuranashi. No caminho, ele revela seu rosto e mostra que seus olhos parecem normais. É que quanto mais fortes as impurezas se tornam, mais elas se assemelham aos humanos, e afirma que vai jogar um jogo com elas. Logo após, ele ativa seu feitiço em seu efeito máximo, e faz como Madara Uchiha, invocando do chão, uma impureza gigante, parecida com uma árvore, cheia de olhos e tentáculos que buscam o poder espiritual, e sugam suas vítimas até que estejam completamente mortas, como se fossem buchas de canhão, que não derrotarão a impureza sem purificar o bulbo no subsolo, onde está o poder espiritual. Hokuro pergunta por que ele diria isso, e ele responde que não é divertido se não souberem jogar. Ele também diz que, em sua estimativa, tem menos de 2 horas antes que os tentáculos suguem a energia vital de todos na ilha flutuante. Isso enfurece o casal, que tenta atacá-lo, mas ele bloqueia com sua energia amaldiçoada e retorna a Magano. Depois, Hokuro e Benio vão ao dormitório, informam sobre o encontro e planejam. Saijin e Miura vão purificar a lâmpada no subsolo, enquanto o exorcista Estrela Gêmea e outros atacam o monstro fora, esgotando sua energia. O plano, mas quando Saijin e Mera se aproximam do bulbo, o monstro os ataca com tentáculos. Saijin usa seu poder espiritual para revidar. Ele começa a usar o poder de Byaku, sobrecarregando seu corpo danificado. Mayura vê seu pai lutando e continua a lutar ao lado dele para purificar o bulbo, mas não funciona. Então, Kuranashi aparece e diz que não esperava que fossem eles a atacar a lâmpada. Ele comanda o monstro gigante da árvore para trazer um refém capturado durante o ataque. É a mãe de Mayura, o que enfurece os dois. Saijin o chama de bastardo e tenta atacá-lo por trás, mas Kuranashi bloqueia e o joga de volta, elogiando sua habilidade. Saijin, no fundo, era o líder da Anbu, após Itachi deixar a aldeia, e matou todos os membros de sua própria tribo. O talismã é um clã, como o Notoru Uchiha. Ele revela que Seijin matou o tio de Mayura. Foi assim que conheceu a mãe dela numa missão para matar seu irmão. Fez isso por dever, pois o irmão estava corrompido e viraria monstro. Yukari o perdoou e se tornou sua esposa. Depois, Seine olha para Kuranashi e diz que salvará Yukari, usando seu poder restante para invocar Byaku para... Hokuro inicia sua transformação encantada. Ele consegue desferir um golpe no Bizarra, mas é inútil, pois Bizarra utiliza um Obaido e permite que o ataque passe por ele. Merua resolve se esforçar mais e luta com determinação para proteger seus pais, mas também é em vão. No entanto, Seinen percebe que Byaku está reagindo à energia da filha, e pede a ela que lhe empreste seu poder, mesmo que seja apenas uma vez, e então entrega o talismã a Mayura. Byaku fala com Mayura e diz que seu poder vem do desejo de proteger quem amamos. Ela ressoa com Mayura, e assim luta de igual para igual contra Kuranashi. Consegue purificar a lâmpada durante a batalha, e Kuranashi foge para seguir com seu plano. Do lado de fora, Hokuro e Benio unem forças para enfrentar o monstro gigante da árvore com outros guardiões. A dupla destrói o núcleo da árvore ao perceber que ela parou de se regenerar graças ao seu, e que o bulbo foi destruído. Em seguida, toda a cidade voadora começa a cair, mas os guardiões conseguem purificar a área para iniciar seu ritual, canalizando sua energia espiritual para guiar a ilha de volta ao ponto de partida, evitando um pouso forçado. Quando tudo se normaliza, parece que os guardiões venceram. Mas então, Kuranashi usa o mesmo feitiço de antes contra Aruma, prendendo os guardiões enfraquecidos em um reino sombrio.
Depois, ele engana os Twin Star Exorcists para segui-lo até Magano, onde mantém os guardiões presos. Todos entram em um salão e veem os guardiões com seu poder sugado por raízes de árvores da impureza. Hokuro tenta salvá-los, mas ao tocar as raízes, seu poder também é sugado. Kuranashi revela que tudo fazia parte de seu plano, que ele trabalha há mais de 1200 anos. Ele captura Hokuro e Benio, fazendo-os assistir enquanto absorve o poder dos guardiões, tornando-se uma cópia de Aizen de Bleach. Depois, liberta os Twin Star Exorcists, dizendo para fugirem se quiserem, mas eles decidem atacá-lo como tolos, sem perceber que ele já os derrotava antes de se transformar. E tem o poder dos exorcistas sequestrados e dos 12 guardiões. Ele começa a derrotá-los. Mas Tatara se liberta e mostra sua verdadeira forma. Tatara não é humano, mas um espírito familiar, lutando contra Kuranashi há 600 anos. Tatara enfrenta o Basara com tudo, mas Kuranashi usa as habilidades dos guardiões, exceto a dele, mostrando a diferença de poder. Ótimo. Vendo isso, Tatara usa seu último movimento, Hug M and Blow N, e amaldiçoa Kuranashi com a maldição da deterioração. Em seu suspiro final, Kuranashi diz que foi desagradável, mas vai até Yuto, que ele tirou das raízes do Ami no Mihashira. Ele diz que irá absorvê-lo para contornar a maldição. Mas isso se volta contra ele. Quando Yuto assume o controle, absorve Kuranashi e todo o poder e habilidades roubadas, saudando Hokuro com seu sorriso maligno. Ele leva o casal às profundezas da criação, onde Magano e o mundo real se encontram na barreira. Lá, ele prende Benio em uma barreira e brinca de bater em bonecas de pano com ela para enfurecer Hokuro. Explica que, durante 2 anos na árvore, treinou sua mente e sincronizou-a com Magano consciência com Abe no Seimei, que plantou a árvore. Ele mostra seu corpo em coma e diz que absorveu seu poder, sendo agora o mais forte nos 2 mundos. Ele revela a Hokuro que é uma impureza, descoberto após absorver a consciência de Abe no Seimei, e começa a espancar Benio até deixá-la inconsciente, lembrando Hokuro do incidente no dormitório, o que o deixa furioso. Hokuro enlouquece, liberando toda sua raiva primordial. Ele até consegue ferir Yuto nesse estado e começa a se transformar em sua forma impura de noiva. Mas então, Arima surge de um portal e o faz dormir. Logo após, ele distrai Yuto com um feitiço de ligação fraco e aproveita para dissipar a barreira ao redor de Benio, usando a técnica especial de sua família. Depois, usa seus familiares para empurrá-lo antes de resgatar os exorcistas das estrelas gêmeas e recuar. Mundo real. De volta ao mundo real, Benio leva alguns dias para se recuperar devido a ter levado tanta pancada na última batalha, enquanto Hokuro se recupera relativamente rápido. Por outro lado, Aruma conversa com Saijin e o velho, revelando que na verdade, usou Kuranashi para matá-lo e realizar o ritual de perseguição das eras. Graças a ele, conseguiu separar sua alma de seu corpo e viajou 1000 anos para a época de Abe no Seibei. Ele descobriu por que criou Magano, o grupo de exorcistas e os guardiões, e aprendeu sobre a verdadeira natureza das impurezas e dos humanos. Há 2 energias no mundo: Yin, que destrói, e Yang, que cria. O equilíbrio delas é necessário para a harmonia. Abe no Seimei descobriu que a energia Yin vem das emoções negativas, e crescia a ponto de destruir o mundo real através de maldições e impurezas. Por isso, ele criou Magano. Mas a energia Yin superou suas expectativas e cresceu. Para combater isso, ele criou os 12 familiares com energia Yang e deu poderes a pessoas para serem os 12 guardiões. Depois, formou o grupo de exorcistas para manter a harmonia, purificando impurezas que entram neste mundo. Depois, ele conversa com Hokuro sobre suas origens. Explica que Abe no Seimei criou um ser da energia Yin para destruir a humanidade se ela não se reformar, chamando-o de Rei do Cataclismo. Hokuro é esse rei. Ele diz a Hokuro que deve dar à luz Miko, permitindo que sua energia Yin se misture com a Yang de Bonio, neutralizando sua posição como Rei do Cataclismo. Ao ouvir isso, Hokuro diz que entende a situação em que estão, mas que não pode deixar Benio se casar com um monstro como ele, então foge. Mais tarde, encontra Yuto do lado de fora, que diz estar cansado de esperar e que destruiria o mundo se não se apressassem. Hokuro decide terminar com Benio para afastá-la e protegê-la, então vai enfrentar Yuto sozinho. Porém tudo isso ocorre quando Benio está prestes a confessar seu verdadeiro amor por Hokuro. Mas ela recebe um rompimento na cara e fica lá, ouvindo algumas palavras duras de Hokuro,
que se afasta dizendo que ela foi um fardo na última luta deles. Após deixar Benio para trás, Hokuro se dirige à Câmara das Trevas para encontrar Yuuto, e imediatamente começa a lutar com ele, encantando seu braço. Eles trocam alguns golpes, mas Yuuto não sofre nenhum dano, e logo começa a dominá-lo. Durante a luta, Hokuro pergunta a Yuuto por que ele estava fazendo tudo isso e qual era seu objetivo. Yuuto explica que desde a infância, ele estava entediado com sua família inútil e com o professor falastrão. Ele nunca gostou de fazer amigos. Mas, por alguma razão, Hokuro sempre o atraía, e após aprender tudo com Abe no Seimei, ele entendeu seu verdadeiro objetivo, que era ser gay. Ok, isso foi uma piada. Mas ele diz que seu objetivo era lutar contra Hokuro. Abe no Seimei sempre planejou o fim deste mundo. Por isso criou Hokuro e começou a lutar contra ele. Ele diz que precisa que ele leve a sério, senão não seria divertido, e se transforma em sua forma demoníaca. Hokuro revela que Arama colocou um selo em seu coração, que o pararia se ele enlouquecesse e se tornasse o rei do cataclismo. Com essa segurança, ele libera todo o seu poder sem perder a consciência, transformando-se na forma de impureza branca. Os dois titãs lutam, e Hokuro se mostra mais forte que Yuuto. Enquanto isso, Arama confronta seu assistente, que é a reencarnação de Abe no Seimei. Tudo estava em seu plano, ele queria destruir este mundo e criar um novo sem mal algum. Maldade? Ao plantar a árvore de barreira, ele a programou para que a energia negativa formasse o rei do cataclismo, Hokuro. A energia Yang se reuniria na família de Benio, gerando uma garota com energia Yang concentrada. Porém, o destino interveio, e em vez de apenas Benio, nasceram gêmeos. Para equilibrar a energia Yang, seu irmão se tornou a encarnação de energia Yin. Isso o tornou uma cópia ruim de Hokuro, e ao se sincronizar com seu corpo, ele deve ter percebido isso e quer lutar contra Hokuro para provar seu valor. De volta ao Magano, Hokuro derrota Yuuto e vai embora, dizendo que logo perderia toda sua energia espiritual. Yuuto diz que destruiria todos os seus amigos antes disso, o que faz Hokuro perder o controle e se transformar no rei do cataclismo antes de acabar com ele de vez, formando-o em um donut. É aí que vemos os pães cinzelados do rei, para destruir tudo. Após derrotar Samsulek e virar rei dos pãezinhos esculpidos, Hokuro absorve a energia espiritual dos machos beta e perdedores do mundo, transformando-os em estátuas como os 12 guardiões. Abe no Seimei revela que seu objetivo é ressuscitar seu corpo real, precisando de toda a energia Yin. Ele foi o único a receber a energia de Hokuro, junto com a de bilhões de pessoas de quem absorveria a energia. Em seguida, ele cristalizaria tudo e se uniria a Bonio para obter toda a energia Yang dela também. Assim, ele poderia ressuscitar em seu corpo original e criar um novo mundo onde o mal e as emoções negativas não existam, e as pessoas sintam apenas felicidade. Enquanto isso, Benio desperta e corre em direção ao gigante King of Chiseled Buns, pedindo que ele devolva Hokuro. Abe no Seimei voa até ela e explica seu plano em detalhes, dizendo que combinar com ela significa, na verdade, casar-se e realizar essa união com ela. Ele afirma que, se ela prometer acompanhá-lo, ele trará Hokuro de volta ao seu corpo original. Além disso, ele explica que aquela concentração de energia Yin e Yang não foi destinada a criar humanos como Hokuro e ela. No entanto, o destino determinou que fosse assim, e por isso, ele pede desculpas por causar esse sofrimento a eles. Ele até mostra a ela seu mundo ideal, mas ela responde que não deseja viver em um mundo de robôs sem emoção. Contudo, decide acompanhá-lo se ele prometer trazer Hokuro de volta. Assim, inicia-se o ritual de ressurreição. Enquanto Hokuro desperta em um templo com Arima, Aruma explica tudo, e ele decide ir com seus amigos até a árvore gigante no centro da cidade para salvar Benio. Durante o caminho, todos o auxiliam com encantamentos e sacrifícios, empurrando-o para o topo da árvore, pois ele é a única esperança. Arima também contribui, transferindo a Hokuro toda a sua energia espiritual e poder, intensificando os encantamentos. Com o apoio de todos, Hokuro alcança o topo e encontra Benio selada em um cristal. Ele tenta libertá-la usando um encantamento destruidor de barreiras que recebeu de Arima, mas não funciona. Tanto, ele ainda possui um plano escondido na manga. Ele pega um grampo de cabelo que Benio deixou para ele. Acontece que ela tinha a suspeita de que poderia acabar sendo selada em um cristal, especialmente após ver o corpo real de Abe no Seimei, sendo selado em algo similar. Para enfraquecer o poder do selo do cristal, ela decidiu conectar os 2 grampos de cabelo com um fio de energia espiritual, deixando um grampo para trás, com a esperança de que Hokuro viesse resgatá-la. E ligando os 2 clipes, o cristal formado ao redor tinha um pequeno buraco no comprimento do fio, suficiente para Hokuro concentrar sua energia e quebrá-lo. Enquanto isso, Aruma vai à seção central do Ami no Mihashiro, onde está Abe no Seimei. Ele diz que veio impedir que atrapalhe Hokuro, mas Seimei responde que não precisa se preocupar, pois mesmo que ela seja libertada, nada pode fazer.
Olha para Aruma e diz que quase não tem poder de feitiço, e acha que pode impedi-lo. Aruma tenta se mostrar poderoso, e invoca um dragão enorme, mas Seimei usa a mesma técnica, e invoca um dragão mais forte para lutar. Ele destrói o dragão, e começa a bater em Arima. Então Kamui aparece do nada, e diz que chegou lá sentindo o cheiro de alguém forte. Depois, eles lutam contra Seimei e seu dragão, mas apanham, como esperado. Após derrotá-los, Seimei vai ao topo da árvore e encontra Hokuro e Benio. Ele explica que já tomou a energia Yang de Benio enquanto ela estava no cristal, prevendo sua rebelião. Com tudo pronto, ele pode ativar a técnica para o nascimento do novo mundo. A primeira fase do feitiço era retirar toda a energia Yin das pessoas. Na segunda, ele cobriria os humanos restantes com energia Yang, criando um mundo só com energia Yang forte. Hokuro e Benio tentam impedir a segunda fase, atacando o núcleo da árvore com ressonância, mas é inútil. Depois, falam com Seimei sobre suas opiniões do mundo. E ele diz que confiou na humanidade, mas eles falharam. Ele esperou 1000 anos para que se livrassem da negatividade e se tornassem positivos, mas a negatividade só cresceu. E Hokuro ter despertado como rei do cataclismo prova isso. Depois, ele faz Hokuro e Benio dormirem com um ataque, e diz que desistam, pois não há como impedir. Enquanto inconscientes, Sai se sincroniza com a consciência deles, permitindo ouvir a voz de todos que tiveram a energia espiritual roubada, incluindo os 12 guardiões. Todos usam o Talk no Jutsu e a técnica de palestra motivacional para animá-los e impedir que o feitiço ative. Os exorcistas Estrela Gêmea se levantam e ressoam com o Ami no Mihashira, e a energia espiritual de todos dentro dele. Isso permite reverter o feitiço e devolver a energia Yin e Yang roubada aos donos. Seimei observa, ri, e diz que deve ser a vontade do paraíso celestial, e que esperaria 1 ano e meio e confiaria na humanidade. Hokuro e Benio prometem levar o mundo à positividade. Assim ele não precisará destruí-lo novamente em 1000 anos, e se despedem. Com isso, a batalha para salvar o mundo termina para os exorcistas. E todos têm um final feliz por enquanto. Dias depois, vemos Hyogo e Haruka se casarem. E os Twin Star Exorcists comparecem junto com os outros exorcistas, amigos. No final, Hokuro também confessa seus sentimentos por Bonio, e eles se beijam, encerrando a primeira temporada de Twin Star Exorcists,